Olá pessoal, vamos tratar hoje do terceiro tópico das reações de oxidação, tópico muito importante quando nós falamos de síntese e retrossíntese. Então, em vídeos passados, nós vimos oxidação de álcoois primários, secundários e terciários, os reagentes e tratamos sobre quimioseletividade dessas reações. No vídeo passado nós falamos de reação de oxidação de duplas ligações, né, e triplas ligações, compostos insaturados no caso. Falamos de reação de monohidratação, dihidratação, alohidratação, epoxidação e clivagem oxidativa, gerando intermediários muito importantes quando nós pensamos numa rota sintética longa, né, nós queremos aumentar a complexidade do nosso composto de interesse. E hoje nós vamos falar da reação, né, de oxidação na posição benzílica. Então, nos vídeos passados eu coloquei aqui um grupo CH2, um metileno, ligado ao anel aromático, mas de fato não é só um CH2, a reação também é válida para compostos que têm um carbono secundário. Tá? Bom, vamos lá. Reações, né, na posição benzílica, elas são muito importantes quando nós pensamos no aumento de complexidade de compostos que contêm um anel aromático. Tá? Não só reações de adição eletrofílica, reação de adição nucleofílica, substituição nucleofílica, desculpe, anéis aromáticos são importantes para aumentar a complexidade, mas uma vez que nós tenhamos um grupo alquila, ligado em qualquer posição aqui do anel aromático, nós podemos modificar esse grupamento alquila, ou seja, oxidar esse CH2 ou CH nessa vizinhança do anel aromático, conta da sobreposição desses orbitais π, né? Ou seja, da aromaticidade do sistema que favorece esse tipo de reação. Nós não falaremos da parte eletrônica, não falaremos da questão orbitalar que favorece esse tipo de reação, tá? Mas vocês vão ver isso em cursos mais avançados e, eventualmente, se tiver interesse, nos livros texto. Tá? Mas o que é importante nesse curso, que nós estamos falando de síntese e retrossíntese, é comentar, né, sobre as reações que são importantes para que nós possamos funcionalizar essa posição. Então nós falamos do dióxido de selênio, da N-bromosuccinamida e do óxido de manganês como reagentes importantes aí para esse tipo de reação na posição benzílica. Ao invés de refazer os vídeos e comentar sobre mecanismos, eu achei um vídeo bem interessante, tá, da Khan Academy, que é uma instituição internacional que promove educação sem fins lucrativos, e lá vocês vão poder ver alguns desses reagentes que nós estamos comentando aqui e o mecanismo de alguma das reações, tá? Então recomendo que vocês vejam esse vídeo, que tem o link na descrição desse nosso vídeo do YouTube, tem o link lá para esse vídeo da Khan Academy, e também vejam os livros texto, tá? Então vamos lá para a primeira reação com dióxido de selênio. Se você tiver um grupo metila ou um grupo alquila, tá, vocês vão poder homologar um grupo aldeído, por exemplo, fazer uma transformação, uma interconversão de grupo funcional, né, de um grupo metila que vai parar num aldeído. Tá? E lembrando que compostos contendo carbonila são muito versáteis para uma rota sintética. Tá? Então, se você tiver uma metila terminal, né, uma metila benzílica, nesse caso não é benzílica, porque não é aromático, uma metila arílica, que é um grupo aromático, vocês vão fazer uma oxidação que vai levar e vai parar no aldeído.
Se você tiver uma cadeia alquílica longa, você vai você vai transformar esse grupo alquila nessa posição benzílica numa cetona. Tá? Então esse aqui é o trabalho que eu coloco aí como referência para vocês. Então vocês podem pensar nessa reação quando estiverem fazendo a retrossíntese da molécula de vocês. Tá? E aqui eu deixo em destaque a importância dos grupos carbonila. Nós vimos na aula de oxidação de álcoois. Tá? E as carbonilas podem se interconverter em diversos grupos funcionais, né, para você fazer a próxima ou as próximas etapas da sua rota sintética. Uma outra reação que nós comentamos é a bromação, tá, da posição benzílica. Tá? Então, isso aqui é um tolueno, eu falo para vocês acreditarem, porque está desenhado diretamente no PowerPoint, parece uma tomada, mas é um tolueno. Tá? Então, através da reação de Wolff-Ziegler, né, a bromação de Wolff-Ziegler, vocês podem transformar esse grupo metila em um brometo de benzila. Tá? O que você precisa ter aqui necessariamente é um hidrogênio benzílico para que essa reação possa ser promovida. Tá? Então, ela é tanto válida para um grupo metila, que você tem 3 hidrogênios, como também se você tiver um carbono terciário, né, tiver só um hidrogênio aqui, então tiver 2 grupos alquila, essa reação também é válida. O que você precisa ter é um hidrogênio benzílico para ser transformado, né, trocado pelo bromo. Tá? Essa reação é uma reação radicalar, tá? E vocês podem ver o mecanismo nos livros texto. Uma aplicação para essa reação é a transformação desse brometo, por exemplo, numa hidroxila, tá? Através de uma reação de hidratação. Então, em resumo, para que serve esses brometos de benzila ou brometos de arila? Então, aqui tem uma mapinha, tá? Que mostra a aplicação desses brometos de benzila. Então, usando como exemplo o tolueno, que é um solvente, um reagente aromático bem simples, muitíssimo barato, através da reação pode ser de Wolff-Ziegler ou mesmo utilizando bromo molecular, tá? Mas Wolff-Ziegler é mais recomendada porque você evita reações paralelas. Você gera esse brometo de benzila que pode ser transformado, por exemplo, num álcool, numa azida, num tiol. Você pode estender a cadeia alquílica, por exemplo, com um reagente organometálico, ou, por exemplo, conectar uma tripla ligação, né, a esse anel aromático. Então, infinitas possibilidades que podem ser feitas com esse brometo e não poderiam ser feitas com o grupo metila aqui. Aproveitando o ensejo, né, da gente falar em síntese, por isso que eu coloquei esse mapinha, eu vou aproveitar para falar sobre algumas drogas. E uma delas é esse albuterol, que é um agonista, né, que provoca uma reação metabólica no nosso organismo, uma vez consumido, né, uma bombinha, então é um aerosol, para o tratamento, né, de condições de obstrução crônica dos brônquios. Tá? Então é para o tratamento de asma e para o tratamento de bronquite. Tá? Essa substância, né, ela tem uma estrutura química muito similar, tá, das substâncias fisiológicas que trazem algumas respostas no nosso organismo. Tá? Então, o que significa agonista, de maneira bem rápida, né, ele é uma substância, né, capaz de se ligar a um receptor celular e ativá-lo, né, para trazer uma resposta fisiológica. Tá? Enquanto o agonista provoca uma ação, tá? O antagonista, né, bloqueia a ação do agonista fisiológico. Então a gente tem uma molécula que promove a ação, tá? Uma molécula fisiológica. Se nós usarmos um antagonista, ela bloqueia
esse sítio onde se ligaria esse composto que é produzido pelo nosso organismo. Então, eu achei interessante não só a síntese, mas para vocês verem que pequenas modificações na estrutura do composto podem levar a efeitos fisiológicos completamente diferentes. Então vamos falar agora sobre alguns compostos muito parecidos com o albuterol, cuja estrutura, o esqueleto, né, orgânico é muito similar. Então vocês podem ver que aqui nós temos o anel aromático, um carbono, dois carbonos de nitrogênio, e todos esses compostos guardam a mesma relação desse esqueleto, né, aromático, 1, 2 e o grupo amina. O que varia, né, são os substituintes em algumas posições. Então, por exemplo, a dopamina, né, ela é um neurotransmissor muito importante em processos motores, processos de cognição, de compensação. E a dopamina ela é precursora de outros neurotransmissores, como a norepinefrina e a nossa famosa adrenalina. Tá? Por isso que nós chamamos os receptores de adrenérgicos, porque eles têm como substância fisiológica, né, que se liga a esse receptor celular, a adrenalina. Então, compostos que têm uma estrutura similar também podem se ligar a esses receptores. Um desses é o albuterol. Então, a mesma ciência que promove uma transformação de uma substância fisiológica para um efeito, digamos, positivo, para uma descompensação, né, do nosso organismo, também pode ser utilizada para a produção de drogas de abuso, né, ou também conhecido como drogas recreativas. Então eu vou dar um exemplo aqui de duas moléculas que vocês já ouviram falar, né, o êxtase e a metanfetamina, que são análogas a essas outras 4 moléculas que eu apresentei para vocês, guardando a estrutura, né, o esqueleto principal muito similar às moléculas aí de cima. E só para pontuar, né, que a gente comentou sobre o efeito positivo, né, do albuterol, vou falar um pouquinho da metanfetamina para quem não conhece. Então, rapidamente, alguns já devem ter visto o efeito, né, de destruição do organismo, mas é um efeito de destruição não fisiológica unicamente, mas a aparência da pessoa é destruída até levar à morte. Tá? Então, antes da pessoa morrer, ela vira praticamente um zumbi. Tá? Então, esses são os perigos que, apesar de algumas modificações, parecem que não vão afetar tanto, né, a resposta fisiológica. Vocês vejam como pequenas modificações no esqueleto de uma molécula pode levar à destruição, né, corporal do usuário. Muito bem. Então, passando da coisa ruim para a coisa boa, vamos falar sobre o albuterol. Então, aqui nós temos uma rota sintética, uma delas para que nós cheguemos aqui no albuterol, que é a molécula de interesse. Então, nós partimos de um composto bem simples e, através de uma reação similar a Friedel-Crafts, né, que nós podemos usar o formaldeído na presença de HCl, por ter um grupo diretor em orto e para, que é a hidroxila, mas a posição para está bloqueada, nós funcionalizamos aqui esse esqueleto colocando um cloreto de benzila. Tá? E através de várias reações que vocês conhecem, reações de redução, reações de hidrólise, né, ácida de um éster, vocês chegam nesse intermediário que tem, né, na sua estrutura um álcool benzílico. E a minha pergunta que eu deixo para vocês é, vocês pensarem em outra estratégia, né, sintética, caso nós partíssemos aqui de um composto metilado nessa posição. Será que nós poderíamos utilizar esses reagentes, esses oxidantes benzílicos para chegar no nosso composto de interesse? Então preste atenção nessa pergunta. E por fim, vou falar sobre o dióxido de manganês, que é seletivo, quimioseletivo para a oxidação de álcoois benzílicos, levando a ácidos carboxílicos. Tá? Então, se nós tivermos aqui algum álcool alquílico que não seja benzílico, por exemplo, um álcool primário ou secundário, ele não será oxidado. Tá?
Então é um oxidante menos eficiente que o permanganato.